Olá, corte desse canal. Seja muito bem-vindo a mais uma história de vida real e realeza. A história de Elizabeth Marie Adelaide Dobrensky de Dobrenic, Condessa de Dobrensky, um título de cortesia, princesa consorte de Orleans e Bragança, que por amor gerou a renúncia da reivindicação ao trono do seu marido. Mas antes de entrar nessa história, nos seus pormenores, eu peço que você não se esqueça de já registrar seu apoio a esse trabalho. É muito importante para a manutenção do canal. E se puder fazer parte do nosso grupo de membros, você também nos apoia muito. Agora venha comigo conhecer mais uma grande personalidade histórica. Ela nasceu no castelo de Châteaubord, uma propriedade de sua família, no dia 7 de dezembro de 1875. Elizabeth foi a quarta filha e única menina de Johann Wenzel, o conde Dobrensky, e de sua esposa, a condessa Elizabeth Kondelinski, baronesa de Kotulin. Era proveniente de uma antiga família nobre da Boêmia. Àquela época, a Boêmia encontrava-se sob a soberania do Império Austro-Húngaro e hoje a região pertence à República Tcheca. Ela tinha 3 irmãos mais velhos, Johannes, Ottokar e Jaroslav, e um irmão caçula, Kalkunata. Bem educada sempre por excelentes tutores, falava e escrevia fluentemente em tcheco, inglês, alemão, francês e português. Ela também era uma excelente pintora de retratos e mais tarde entrou na Academia de Música e Pintura em Munique. Seu título de condessa era meramente de cortesia, já que apenas homens herdavam o condado. Em 1896, Pedro de Alcântara, o primogênito da herdeira presuntiva do trono brasileiro, a princesa Isabel, conheceu na Academia Militar do Império Austro-Húngaro os irmãos de Elizabeth e eles se tornaram amigos. O príncipe aceitou o convite dos amigos para passar alguns dias na propriedade da família e lá conheceu a jovem. Eles iniciaram ali uma história de amor que se mostraria muito feliz no futuro. O noivado de Pedro e Elizabeth durou 8 anos, algo incomum para a época. O casal enfrentava a forte oposição dos pais dele, que tentavam de tudo para dissuadi-lo da ideia de se casar com Elizabeth. A mãe do príncipe, a princesa Isabel, acreditava que seu filho mais velho, considerado herdeiro do trono, deveria seguir a antiga tradição da época, ou seja, contrair matrimônio somente com dinastas de casas monárquicas, mesmo de reinos já extintos, jamais apenas com um membro da nobreza. Mas, diante do amor que teimava em se consolidar e do desejo de Pedro e Elizabeth de seguirem suas vidas juntos, em 30 de outubro de 1908, foi oferecida a Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança uma possível solução. Sua mãe sugeriu a assinatura de um documento em que ele renunciava a seus direitos dinásticos e aos de seus descendentes, em benefício do seu irmão Luís. Ele aceitou prontamente. Segundo a princesa Isabel, a renúncia fazia-se necessária para que, finalmente, ele pudesse se casar com Elizabeth. Todavia, para que seus netos não perdessem o status de príncipes, Gastão de Orleans, pai de Pedro de Alcântara, buscou reaver a estes os direitos de sucessão ao trono francês, que também já estava extinto. Pedro manteve, no entanto, o título de príncipe de Orleans e Bragança, garantindo assim que seus descendentes pudessem se casar com membros da nobreza, sem que os casamentos fossem considerados morganáticos. A renúncia, o tal documento, foi controverso. Pedro passava seus direitos ao irmão Luís, e após a morte desse,
A validade do documento foi questionada. A família imperial do Brasil não era um governo no exílio e não eram mais reconhecidos oficialmente, nem no Brasil e nem na França. Mas foi a partir da assinatura desse documento que se deu início ao chamado Ramo de Petrópolis, da Casa de Orleans e Bragança. Para minimizar as diferenças hierárquicas, a princesa Isabel solicitou ao imperador Francisco José I da Áustria que elevasse a condição nobiliárquica da família da noiva, o que foi atendido pelo imperador. Elizabeth casou-se com Pedro de Alcântara em 14 de novembro de 1908, em Versalhes, na França. O casamento foi um evento marcante na história da família imperial brasileira. Sobre a união, a princesa Isabel deixou o seguinte registro em carta a Teresa da Baviera, abre aspas. Também quero te contar sobre o casamento do nosso filho Pedro. Por vários anos ele tem procurado este casamento com a condessa Elizabeth, de uma excelente família nobre e histórica. No entanto, porque eles não são uma família real, nós atrasamos nosso consentimento, até que Luís se casasse, e agora acreditamos que devemos concordar. Fecha aspas. Mesmo com todas as desavenças, uma das fontes nos traz que Elizabeth e Isabel se davam bem e que Elizabeth se referia à sua sogra em cartas, a chamando de mãe. Em 13 de agosto de 1911, Elizabeth deu à luz a sua primeira filha, Isabel. Seria a primeira de um total de 5 filhos. Depois da pequena Isabel, chegaram Pedro Gastão em 1913, Maria Francisca em 1914, João em 1916 e Teresa Teodora em 1919. Elizabeth é, portanto, avó de Henri d'Orleans, o conde de Paris, e do atual duque de Bragança, Dom Duarte Pio de Bragança. Depois que o decreto que exilava a família imperial foi revogado, Pedro e Elizabeth vieram ao Brasil para fazer excursões. A primeira vez foi em 1922, e Elizabeth teria ficado deslumbrada ao ver de longe a cidade de Salvador, ainda embarcada em seu navio. Ela costumava ouvir histórias sobre as paisagens brasileiras desde a infância e fantasiava como elas seriam de verdade. Dom Pedro de Alcântara e a esposa retornaram definitivamente ao Brasil na década de 1930, estabelecendo-se no Palácio do Grão-Pará, em Petrópolis. Amigável e afetuoso, o príncipe Pedro logo conquistou o respeito e a admiração dos brasileiros. O casal estava sempre em celebrações e festas locais e eram muito benquistos. Eles eram vistos como um símbolo do melhor dos dois mundos, o antigo e o moderno. A renúncia de Pedro de Alcântara foi contestada por alguns monarquistas ao longo dos anos. O próprio príncipe expressou dúvidas sobre sua validade em ocasiões distintas, mas reafirmou publicamente que respeitaria o acordo para evitar disputas na família imperial. Na mesma cidade, Petrópolis, o príncipe morreu, aos 64 anos de idade, de uma doença respiratória. Elizabeth permaneceu viúva por 11 anos, até a sua própria morte, em 11 de junho de 1951, aos 75 anos, em Sintra, em Portugal. Seus restos mortais foram transportados e encontram-se no mausoléu imperial na Catedral de Petrópolis, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ao lado do seu amado Pedro, para o repouso eterno. Mais tarde, ela seria descrita por sua filha Isabel, a Condessa de Paris, como, abre aspas, ativa, espontânea, às vezes impertinente, sempre corajosa na adversidade e na dor. Atingida por um câncer,
Ela passou os últimos 6 meses de sua vida sofrendo terrivelmente, mas nunca reclamou. De vez em quando ela simplesmente se acomodava em sua cadeira. No fundo, ela estava muito feliz por estar indo encontrar o meu pai novamente no paraíso. Era o sonho deles. Era um casal muito unido. Eu tinha a impressão de que a vida sem meu pai não a interessava mais. A doença dela era quase libertadora. Fecha aspas. E ainda há pessoas do movimento monarquista brasileiro que defendem que Elizabeth, a Condessa Dobrensky, mesmo em uma república que proibiu a continuação da monarquia, foi sim, de jure, imperatriz do Brasil. Agora que eu te contei a história, me conte as conclusões desse vídeo nos nossos comentários. Estarei esperando para te ler por lá. Obrigada pela companhia em mais um vídeo, mais uma história. Nos encontramos já já aqui embaixo e também no vídeo de quinta. Até já e até lá!